Que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 30. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, verso 28 ao verso 30. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amém? Então, irmãos, estamos aqui diante desse texto de Marcos, aqui no capítulo 12. Nós vamos estar meditando a respeito aí dessa resposta que Jesus deu a esse saduceu, que hoje nessa noite a gente vai se ater ao verso 29 e o verso 30. Posteriormente, em alguma outra mensagem, vai ter a segunda parte, onde a gente vai falar do versículo 31. Mas então hoje vamos nos ater aqui aos versos 29 e 30. Essa pergunta aí, como os irmãos podem perceber, ela foi feita por um saduceu. E se você for observar aí no capítulo 12, desde o começo vai aparecer aí 3 perguntas. Os escribas, os fariseus e os saduceus fazendo pergunta a Jesus. Na verdade eu errei, né? Eu falei que foi o saduceu, não, que foi o escriba. Por que eles estavam fazendo continuamente essas perguntas a Jesus? Porque, como os irmãos sabem, eles se opunham ao ensinamento de Cristo. Então o que eles buscavam ali? Eles buscavam colocar Jesus em uma situação difícil, pensando que talvez ele faça alguma coisa que ia ser contra a lei, ou que eles poderiam interpretar como uma blasfêmia. Mas como nós sabemos, o Jesus respondia a cada uma dessas perguntas com muita sabedoria, porque ele era o próprio Deus. Então, como eu disse, essa pergunta aqui do verso 28, ela foi feita por um escriba. Aí, os comentaristas bíblicos vão dizer que provavelmente esse escriba, ele era do partido dos fariseus. Porque se você for olhar aí no trecho do versículo 18, onde os saduceus perguntam a respeito da ressurreição, Jesus vai e responde, contra os saduceus, porque eles não criam na ressurreição. Então, o escriba, como ele era um fariseu que cria na ressurreição, ele agradou da resposta de Jesus. Por isso ele resolveu fazer uma pergunta, digamos, mais amigável a Jesus. Esses fariseus ali da época de Jesus, eles reconheciam ali mais de 600 mandamentos bíblicos que eles tinham ali compilado. Porém, entre eles discutiam, e tentavam saber qual que é o mandamento, entre aspas, mais leve, qual que é o mandamento mais pesado. Então, provavelmente, por ter essa curiosidade, foi por isso que esse escriba teve essa audácia de fazer essa pergunta a Jesus. E como de costume, como a gente vê durante toda a passagem de Jesus aqui na Bíblia, quando ele esteve aqui na terra em forma de homem, a gente vê que Jesus dá a resposta dele com base na Escritura, com base na palavra. A palavra nesse contexto aqui ainda era só o Antigo Testamento, que já era compilado pelos judeus, já havia todo o Antigo Testamento, da mesma forma que a gente tem hoje. E o fato de Jesus recorrer a esses escritos já é mais uma forma de mostrar a autenticidade, que verdadeiramente eles eram a palavra de Deus,
visto que o próprio Jesus usava esses versículos. Então, com essa resposta, Jesus mostrou para aquele escriba que Deus ele é único, e por isso ele deve ser amado por todo ser humano, com todas as forças, com todo o seu entendimento. E hoje, como eu disse, essa mensagem se aterá essa primeira parte da resposta. Se você for observar, essa resposta de Jesus, ela está tirada lá do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e nos versos 4 e 5, que começa lá no versículo 4, né? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Essa citação, ela fazia parte da tradição ali dos judeus, daqueles mais devotos. Então eles citavam esse versículo diariamente, todos os dias. Então, além de Jesus ele usar as escrituras para responder aquele fariseu, ele se utiliza de um versículo que já era bem comum, bem familiar àquele judeu. Era algo que ele já ouvia todo dia. Então Jesus mostra ali para aqueles fariseus, né? Apesar de ele ter contato com esse versículo todos os dias, ouvia isso todo dia, talvez ele ainda não tinha, né, o entendimento correto a respeito daquilo. Então, dentro dessa temática, vamos aprender com essa declaração de Jesus, né, onde Jesus tirou do Deuteronômio. Qual a lição que nós podemos tirar a partir dessa resposta que Jesus deu a esse escriba? E a primeira coisa que a gente pode aprender é que Jesus está mostrando a exclusividade de Deus. Quando Jesus disse, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, foi a forma que ele teve ali no momento de mostrar essa exclusividade, né? Aqui ele não está tratando da unidade interna de Deus, que é a Trindade, mas ele está tentando mostrar que só há um Deus verdadeiro. Quando a gente observa a Bíblia, a gente vê que desde a antiguidade, desde o Gênesis, Deus ali revela para o povo que Ele é o único Deus, que Ele era o único que devia ser adorado. Mas como nós sabemos, desde ali quando o povo foi para o Egito, desde o Êxodo, eles acabaram tendo muito contato com outras culturas. E essas culturas elas eram o quê? Politeístas. O que é uma cultura politeísta? Eles tinham contato com aqueles povos que criam em vários deuses. E foi assim no Egito, quando eles retornaram para a terra prometida, que eles tiveram que expulsar aqueles outros povos que estavam ali. Também eram pessoas que adoravam vários deuses estranhos. Isso acabou fazendo com que Israel, grande parte das pessoas acabassem se tornando idólatras e se afastando de Deus, esquecendo de Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus Israel. Um exemplo disso a gente pode ver nos livros de Reis, Crônicas e nos Profetas. Vamos pegar aqui só um texto para a gente ver isso em Jeremias 2, capítulo 2, versos 11 e 13, onde a gente vai ver que Israel constantemente abandonava o Senhor, buscando falsos deuses. Abre aí Jeremias 2, capítulo 11, verso 13. Profeta Jeremias 11, 12 e 13. Que diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Aqui Jesus está falando das outras nações. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum, o povo de Israel. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Então Deus aqui falando através do profeta, né? O povo, além de abandonar Ele, de esquecer Ele, ainda aderiram a outros deuses falsos. Só que como a gente sabe, apesar do povo ter abandonado o Senhor, a lei, o mandamento de Deus não mudou. E o fato de Deus, o Deus Israel, o seu único Deus verdadeiro, também não mudou. As pessoas, elas podem ter mudado, podem ter esquecido de Deus, mas Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o Senhor para todos sempre.
Então, em primeiro lugar, o que essa resposta de Jesus nos mostra? Ela mostra que o Senhor, o Deus Israel, é o único, e por isso Ele deve ser exclusivo nas nossas vidas, porque não há ninguém igual a Ele, não há nada que se compare ao nosso Deus. Amém, irmãos? Além disso, além de Jesus vir aqui e mostrar que Deus é exclusivo, Ele ainda não respondeu qual o grande mandamento. O grande mandamento é o amor a Deus, amar a Deus de uma forma verdadeira. Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos com essa resposta de Jesus, que nós devemos amar a Deus, porque Ele é exclusivo. Então, após dizer que Deus é o único, Jesus mostra que nós devemos submeter totalmente a Deus, o amando de uma forma verdadeira, acima de todas as coisas. E aí os irmãos podem reparar no versículo 30, que Jesus fala de amar de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Só que, como eu disse para os irmãos, Jesus tirou essa resposta lá do texto de Deuteronômio, capítulo 6. Mas aí, se os irmãos for olharem no texto original de Deuteronômio, lá não usa a palavra entendimento, e Jesus aqui adiciona essa palavra. Por que que lá no texto original não tinha essa palavra entendimento? Porque ali na cultura hebraica, judeia, o entendimento estava muito relacionado ao coração. Então o coração para eles significava sentimento, entendimento. Então, dentro dessa perspectiva de que o coração também significa entendimento, o que significa dizer amar a Deus de todo o coração? Isso quer dizer então, irmãos, que nós amar a Deus de todo o coração é algo que tem a ver com algo racional. Amar a Deus é mais do que um simples sentimento, um sentimento superficial. Amar a Deus são atitudes, racionalmente, atitudes racionais. E quais atitudes são essas? A gente vê nas Escrituras. Abra aí livro do Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 15 e depois o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 e depois o 21. Qual que é a atitude racional aí, segundo a Escritura, que é amar a Deus de todo o coração? João 14, 15 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí depois o verso 21 vai dizer, vamos ler todos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, irmãos, amar a Deus de todo o coração é guardar os seus mandamentos, é praticar os mandamentos de Deus, é andar de acordo com a sua palavra. Isso é amar a Deus de todo o coração. Outra coisa que Jesus disse aí, amar de toda a alma. Talvez esse é o mais difícil de entender. Mas o que é então? De toda a alma, e está ligado à nossa parte imaterial, a parte imaterial do ser humano. Amar a Deus de toda a alma é quando nós entregamos a Ele a confiança da nossa salvação. Nós entregamos a Ele a nossa alma para que seja salva. Nós confiamos no plano da redenção, nós confiamos no sacrifício de Jesus. Isso é amar a Deus de toda a nossa alma. Nós estamos entregando a Ele a confiança da nossa salvação. Mateus capítulo 10, verso 28 diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. É isso, irmãos, nós devemos entregar a nossa alma a Deus, porque só Ele vai ter poder de livrar ela do inferno, só Ele tem poder de nos salvar. O salmista diz, lá no Salmo 63, a minha alma tem sede de ti.
A nossa alma tem sede de Deus, basta nós entregarmos a Ele. E quando nós entregamos a Ele o destino da nossa alma, então nós estamos o amando Ele com toda a nossa alma, uma entrega da nossa alma total a Ele. Jesus diz também que nós devemos amá-lo, amar a Deus com toda a força. Amar a Deus com toda a nossa força, Ele está muito empenhado aquilo que nós podemos fazer para Deus aqui nessa terra. Deus, Ele concede a cada um de nós habilidades para que nós possa prestar serviço a Ele. Cada um temos facilidade de fazer alguma coisa. E como a gente já viu aqui diversas vezes, cada membro da igreja, ele é parte do corpo de Jesus, e cada um tem a sua função. Então o que devemos fazer é usar as habilidades que nós temos para amar a Deus. Temos variadas formas de fazer isso. Uma pessoa que é boa na comunicação, ela pode usar essa boa comunicação para pregar para as pessoas que estão lá fora. Se a pessoa tem uma facilidade de liderança, de ensino, ela pode, quem sabe, assumir um pequeno grupo, estar à frente de uma escola bíblica dominical. Alguém que tem uma habilidade de tocar um instrumento pode estar aqui servindo um louvor. Alguém que tem a habilidade, de ser caridoso, pode usar essa habilidade e os seus recursos para ajudar um irmão necessitado. Alguém que tem a habilidade de fazer visita, pode ir visitar algum irmão que está precisando de um auxílio. Então tudo isso é habilidade, essas habilidades são forças nossas. E quando nós empenhamos essa força em prol do reino de Deus, isso significa que nós estamos amando a Deus com todas essas nossas forças, porque nós estamos colocando ela à disposição de Deus e do reino de Deus. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, é isso, irmãos, é viver uma vida de total entrega a Ele. Amar a Deus é obediência, confiança e serviço. Então, o que podemos aprender com essa mensagem, com essa primeira parte da resposta de Jesus, precisa ficar claro na nossa mente é que só há um Deus verdadeiro, que é exclusivo, e por Ele ser exclusivo, nós devemos amar somente a Ele, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser e com todo o nosso viver. Então, como é de costume, duas aplicações aqui, para que os irmãos possam praticar essa mensagem, duas coisas que nós possamos fazer a partir do momento que a gente sair dessa porta. A primeira delas, que você pode fazer é analisar a sua vida e ver se não tem nada que está tirando a exclusividade de Deus da sua vida. Será que não tem algo que tem te atrapalhado de adorar, de amar somente o Senhor? João Calvino tem uma frase muito conhecida que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, irmãos, tome muito cuidado a cada dia, para que nenhuma distração, nenhuma coisa passageira desse mundo venha tirar a sua atenção exclusiva de Deus. Nós sabemos que Deus ele é eterno, Deus ele tem poder para nos salvar. Os ídolos, eles não podem fazer nada, eles são apenas criação humana, criação da mente humana. Segunda coisa que você pode fazer é ame a Deus verdadeiramente, com atitudes, tem atitudes. Tem um versículo muito interessante, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Vamos meditar nesse versículo. 1 Samuel, capítulo 15 e o verso 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é melhor do que o sacrificar, irmãos. Não adianta a gente ser cheio de religiosidade, cheio de coisas externas, se a gente não tiver uma verdadeira atitude e obediência digna de quem diz que ama a Deus. Então, que nós possamos de uma forma
real e verdadeira é nos submeter a Deus, irmãos. Amém?